A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Recobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje nós iremos estudar a lição de número 3. Ela tem como título As Promessas de Deus para a Igreja. Então vai ser uma aula maravilhosa, uma aula que vai edificar, transformar e abençoar não somente a sua vida, mas também a vida dos seus alunos. Antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de pedir para vocês que deixassem aí o seu like, deixe aquele like do céu, aquele like abençoado que faz com que o nosso canal cresça. Também deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que não conhecem o nosso canal, que precisam de conhecer o nosso canal, então compartilhe com eles. Também deixar um recado muito importante, a minha esposa, psicóloga Daniele Recobelo, também está ministrando a aula aqui no nosso canal, mas ela está falando na classe e na revista dos adolescentes. Então, você que conhece algum professor, alguma professora que ministra a aula para os adolescentes, compartilhe o vídeo dela, ajude o canal crescer e vai ser aí uma bênção. Também, no meio da semana, eu estou ministrando a aula para os jovens. Então, nós temos aqui 3 matérias, 3 revistas concernente à aula dos adultos, jovens e adolescentes, tá bom? Conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio, conto aí com a sua dedicação em nos ajudar, amém? Então vamos lá para o nosso textuário. O textuário nosso vai dizer o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, algumas traduções trazem sepultura, tá bom? Não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo de número 18. Nós não vamos nos ater, mas não é porque é errado, você pode se ater ao texto, talvez trazer um conteúdo aqui nessa questão, mas por causa do conteúdo extra que nós vamos ter 3 textos para analisar, nós não vamos dar ênfase aqui, mas você fique à vontade de falar alguma coisa sobre essa questão. A verdade prática, as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, são maravilhosas, são edificantes. Por quê? Porque são promessas de vida eterna, de poder e glorificação final do nosso corpo, de vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 28, Mateus 16 e Atos capítulo 1. Nós vamos abordar já no primeiro tópico, então eu não vou me ater aqui como a gente faz de costume, tá bom? Dentro aqui do nosso plano de aula, nós vamos falar sobre a questão das promessas de Cristo, específicas para a igreja, então iremos abordar isso daí. A ideia e o conceito de viver de maneira digna do Evangelho é muito importante, tanto para transmitir e também ser testemunha da ação transformadora do Espírito Santo. Então, que confirmam a nossa pregação pelo poder do Espírito, tá? Então, vamos lá. Já no nosso comentário da nossa revista, o autor traz o seguinte: a Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, o Pai idealizou, e depois foi edificada, fundamentada por Cristo e guiada
pelo Espírito Santo. Então, é essa comunhão dos santos de Cristo para adorá-lo, servi-lo e serve também como agência propagadora do Evangelho de Jesus. Então, nós temos o que aqui? Etapas sendo cumpridas ao longo da história. Por isso que nós, pentecostais, trabalhamos muito com dispensações. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, né, e milênio. Então, nós trabalhamos com essas 7 dispensações, tá? Então, trabalhando assim, nós entendemos que existe um plano, uma ordem, papéis definidos, papéis do Pai, papéis do Filho, papéis do Espírito Santo e os papéis da Igreja na propagação do Evangelho, tá? Então vamos lá, nós vamos entender aqui a questão da natureza das promessas feita à Igreja e as condições também para viver essas promessas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, a natureza da promessa de Deus para a Igreja. Subtópico de número 1, a promessa de sinais. Então nós vamos ver 3 pontos importantes. A promessa de sinais. O segundo ponto, a promessa de revestimento. E o terceiro ponto, as promessas para a instituição espiritual, tá bom? Então vamos aqui, o que o autor vai falar? O Evangelho de Mateus 28, do 18 ao 20, fala sobre essa grande comissão. Então nesse subtópico de número 1, percebam que ele vai tratar de 2 livros, de 2 capítulos, Mateus 28 e Marcos capítulo de número 16, é por isso que nós não atentamos lá, porque nós já vamos voltar, tá? Então aqui nós vamos falar sobre a grande comissão, que se define por 3 palavras, 3 verbos de ação. Ir, ensinar, batizar. 3 verbos de ação. Então vamos lá. Primeiro ponto para a gente definir aqui. O ir e ensinar depende de mim. O ir e ensinar depende de mim. O batizar para ocorrer, precisa de uma decisão, disponibilidade e aceitação do outro. Eu só batizo aquele que se dispor a ser batizado. Então vamos analisar algumas coisas lá. Volta aí na leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. Vamos analisar algo importante, alguns pontos importantes. Primeiro ponto. E chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Poder, ou seja, quem enviou tem poder e autoridade. É-me dado todo o poder, ou seja, quem enviará e quem enviou tem poder e autoridade sobre o céu, sobre a terra. Ou seja, céu e terra. O que quer dizer isso, irmão Adriano? Não haverá obstáculos para poder pará-los, nem homens e nem demônios, porque ele tem todo poder. Segundo ponto aqui. Quando a gente fala, portanto, ide, ou seja, eu autorizo, porque eu tenho poder no céu e na terra, então eu autorizo a ida. Outro ponto, ide e ensinai. Pare, pense, analise e reflita. Ide, ensinai. Eu tenho aqui esforço físico, esforço emocional e espiritual. E quando eu falo de ensinar, eu falo que essa pessoa que foi enviada, que foi autorizada, ela deve ter dedicação no estudo para ensinar
para que essa pessoa chegue ao conhecimento da salvação. Ensinai a quem? A todas as nações, batizando-as. Ou seja, aqui eu tenho o arrependimento público. Versículo de número 20. Ensinando-as a guardar. É muito importante, por isso a ênfase. Versículo 20 e versículo 19. Ensinar, depois ensine a guardar. Ou seja, há uma ênfase no ensino. E eu vos tenho mandado, eu estou convosco todos os dias. Então, se eu vos mandei, é porque eu ordenei que vá, tá? Então, aqui nós temos uma análise bem simples, mas bem direta e bem interessante. Voltando lá, Marcos capítulo 16, o texto no subtópico de número 1 vai dizer: temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Proclamar a mensagem de arrependimento e salvação resulta em milagres em nome de Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra. Daqui nós podemos concluir através da revista que isso se torna uma realidade. Pregar o evangelho, ocorre-se milagres. E milagres e salvação é, na verdade, a realidade do reino que está agindo aqui na terra e na vida da pessoa. Lucas capítulo 9, versículo 2 vai dizer: e enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Então, curar é uma benécia do reino. É um benefício que o reino proporciona para aqueles que pregam e para aqueles que recebem o reino de Deus nas suas vidas. Então, o amor de Deus é a verdadeira motivação para que o crente possa realizar a obra missionária. Então, há uma relação dinâmica, ativa e de sacrifício e outras forças para o propósito. Então, Marcos capítulo 16, volte na leitura bíblica em classe. E disse-lhe: ide, é um imperativo, é uma ordem. Ide para onde? Para todo o mundo, ou seja, não há limites para o anúncio do evangelho. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, existe uma pré-condição para a salvação. E essa pré-condição do evangelho me diz que eu e você e qualquer um de nós que já ouvimos e pessoas que irão ouvir precisam crer no evangelho. Então, quando a pessoa creu, o que acontece? Versículo 17: e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Ou seja, existe a autoridade que foi falada aqui, que foi mencionada em Mateus capítulo 28, versículo 18. Essa autoridade faz com que os sinais aconteçam, os milagres venham a acontecer, e o resultado do poder de Jesus é o quê? Expulsarão demônios e falarão novas línguas. Expulsar demônios fala de vidas que são libertas, transformadas, e ela se torna uma nova criatura. Como ela se torna uma nova criatura, vai acontecer o quê? O falar em outras línguas, nessa pessoa transformada e edificada pela palavra. Vamos lá. A promessa do revestimento de poder. Atos capítulo 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do evangelho. E recebereis a virtude do Espírito.
versículo de número 8. Além de poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunha em nossa família, bairro, cidades e nações. Ou seja, eu tenho o poder de Deus sobre a minha vida, porque é a autoridade do nome de Jesus que faz com que pessoas se convertam, demônios essas pessoas sejam libertadas de espíritos malignos, as pessoas sejam curadas pelo poder do nome de Jesus. Após isso, eu tenho um outro ponto importante, a capacitação do Espírito Santo. É por isso que há uma ênfase no ensinar, ensinando-os a guardar. Ide e ensinai, ou seja, há uma ênfase nessa capacitação. E essa capacitação, ela vem também do Espírito Santo, não é só o intelecto, mas também vem a sabedoria que vem do céu, tá bom? E aqui nós vamos ver ainda em Marcos 16, versículo 18, e depois nós já abordamos Atos capítulo de número 1, e pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. A vida de quem anuncia o evangelho, ela é preservada. Por isso que se pegares em alguma serpente ou se beber alguma coisa mortífera, não lhe causará dano algum. Ou seja, a vida daquele que anuncia o evangelho é preservada. E imporarão as mãos sobre os enfermos, ou seja, a vida de quem ouve, aceita e crê será restaurada. Porque esse que foi enviado impõe as mãos e o que ouve, aceita e crê no evangelho é curado, tá bom? Então, se você está gostando da aula, deixa o seu joinha, deixa o seu like, isso é muito importante, tá bom? Deixa o seu comentário aí também. Vamos lá. Então aqui, Atos capítulo 1. Versículo 8, mas recebereis a virtude. Virtude aqui é dinamis, ou seja, poder. Poder e força. Poder e força. Virtude do Espírito. E ser-me-eis testemunhas. Testemunha é testemunhar os efeitos do poder, do dínamos, do poder. Eu sou testemunha daquilo que Deus está realizando na vida do outro através do meu chamado, através da minha capacitação que veio direto de Deus. E serei testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins. Ou seja, Jerusalém, Samaria e Judéia, eu estou falando de mensagens específicas para um grupo. Ou seja, é a programação da igreja. A programação da igreja inclui Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Se Judéia, Samaria e Jerusalém eu tenho mensagens específicas, quando eu olho para os confins da terra, eu tenho mensagens globais, uma mensagem global, que não é específica, mas para o mundo. E isso é muito importante que você entenda. Vamos lá. Promessas espirituais para uma instituição espiritual. A natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Edificarei a minha igreja. A palavra grega para a igreja aqui é eclésia, né? Nós já estudamos em outras revistas. É uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Então, essa igreja é denominada no Novo Testamento, como o próprio autor disse aqui, como corpo de Cristo, o templo de Deus, a noiva de Cristo. Ou seja, quando eu falo de igreja, quando eu falo do poder, quando eu falo do revestimento, quando eu falo dos sinais, quando eu falo desse lado espiritual que aborda e engloba a igreja, nada mais é do que Deus
confirmando o ministério da igreja no mundo, ou seja, o papel da igreja no mundo. Então, o Espírito Santo ele tem um papel fundamental. O autor ele trouxe aqui uns dados interessantes e eu queria colocar aqui. Ele colocou o dado de 2015, dados de 2015, aonde havia um total de 20 denominações pentecostais. Em 2019, ele coloca um dado interessante, a sequência, de que havia 6.356 igrejas que eram abertas anualmente. Desse total aí você vê uma igreja, 17 igrejas sendo abertas todos os dias. Em 2022, o IBGE apontou aproximadamente 109,5 mil igrejas evangélicas. Entre 2015 e 2022, se você pegar o primeiro dado que ele colocou e o último, que é 2022, eu tenho o surgimento de em torno de 90 mil igrejas. É a diferença de 20 mil para 109. Então eu tenho 90 mil igrejas que surgiram dentre esse período 2015 e 2022. Agora é a grande pergunta que eu deixo para você que você possa fazer para a sala também. Qual é o impacto que essas igrejas têm na política, na economia, na sociedade e no meio ambiente? Qual é o impacto que essas igrejas causaram? Qual é o impacto que elas estão causando? Elas estão causando impacto ou estão causando destruição? Elas estão construindo ou elas estão destruindo? Elas estão edificando ou elas estão derrubando? Elas estão trazendo bem-estar ou elas estão trazendo mal-estar? Há uma reflexão aí nessa questão, porque muitas igrejas existem. E agora, qual é o impacto que elas têm? Tá? Isso é muito importante. Então, há uma preocupação no envio. Aqui a gente falou aqui sobre a natureza da promessa de Deus para a igreja, né? Falamos sobre sinais, falamos sobre revestimento, sobre instituição. Mas a minha preocupação também há uma preocupação no envio. Ou seja, a falta de mão de obra. Todo mundo quer ter poder. Todo mundo quer operar milagres. Todo mundo quer ser um bom pregador. Mas será que todos querem ser enviados para esta obra, né? Ou só quer ficar em casa, ou fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo coisas que lhe agradam. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado e um pouco de atenção. Mateus capítulo 9, versículo 37. De fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Versículo 38. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que ele mande mais trabalhadores para a colheita. Era uma preocupação somente do Novo Testamento? Não. O Velho Testamento, Isaías capítulo 45, versículo 22, vai dizer: povos do mundo inteiro, voltem para mim, e eu os salvarei. Então você vê que é uma preocupação tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, que essas pessoas voltem para o Senhor, tá bom? Então o que nós podemos resumir para poder fechar esse primeiro tópico? A primeira grande comissão, que é a carta magna, é Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. É a carta magna missionária, anote aí. A segunda grande comissão se encontra em João, capítulo 20, versículo 21 ao 23. A terceira grande comissão, Lucas, capítulo 24, versículo 44 ao 49, que é igual ou faz referência a Atos, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 8. Marcos capítulo 16, do versículo 9 ao 20, nós já estudamos em outras aulas, tá bom? E aqui seria um texto recebido, ou um final alongado ou ampliado,
tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre Marcos capítulo 16, do 9 ao 20, peço a você que considere o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, volume 1, Mateus a Atos, página 296 a 298, tá bom? Nós falamos sobre esse ponto aqui de Marcos capítulo 16, tá bom? Então vamos lá. Tópico de número 2, as promessas de Deus para a igreja. A promessa de vida eterna, a promessa de poder e a promessa de glorificação, tá bom? Então vamos lá. A grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e Marcos 16, né, que eu pedi para os irmãos estudarem, primeira e grande promessa da igreja é a da vida eterna. É para aquele que crê, acredita, né? Ele se torna membro do corpo de Cristo, faz parte do corpo ao qual a cabeça é Cristo. Então, ele começa a participar através do arrependimento e fé. Irmão Adriano, então para que serve a ceia? A ceia do Senhor, e não Santa Ceia, mas a ceia do Senhor é o mantimento, é a forma de você se manter no corpo de Cristo, em comunhão. O arrependimento e a fé te inserem no corpo de Cristo. E como é que eu me mantenho? Através da ceia do Senhor, que é a comunhão dos santos e dos santos para com Cristo, tá bom? Então vamos lá. João capítulo 5, versículo de número 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Como ele tem a vida eterna, ele tem apenas esse caminho. Então ele não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. João 3, versículo 17. Deus enviou seu Filho ao mundo, porque João 3,16 é famosíssimo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, ok? Então, aqui nós temos um ponto muito interessante sobre essa questão da vida eterna. Há uma promessa para nos livrar da condenação eterna. E para ter a vida eterna, existe a pré-condição de crer naquele que o enviou, ou seja, aquele que ouve as palavras de Jesus e crê naquele que enviou Jesus, ele tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. A promessa de poder. A promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus passam a confirmar a palavra que ele nos entregou. Então essa promessa de poder que vem do alto são instrumentos vivos, ou seja, somos instrumentos vivos desse poder que nós recebemos do alto. Então sinais, maravilhas, prodígios, salvação vem por intermédio desse poder. A palavra que está em nós, essa autoridade que nos foi dada para irmos, tá bom? E aqui o autor também vai dizer que nós, como servos, como instrumentos, experimentamos o batismo no Espírito Santo e recebemos dons espirituais para fazer a obra com fé e ousadia. Fé e ousadia é muito importante. Não adianta somente ter fé, tem que ter ousadia. A ousadia me faz usar a minha fé. A minha fé é evidenciada pela minha ousadia em anunciar, pregar o Evangelho. Atos capítulo 1, versículo 5. João batizou de fato. Jesus está falando, eu não desmereço o ato, o sacrifício e a obra de João.
De fato, João batizou, mas ele batizou com água. Ou seja, Jesus deu autoridade e legitimidade no batismo das águas. Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Há um complemento para ser dado, ele não desmerece o batismo, porque ele é importante, ele é terreno, ele é significativo. O batismo mostra o arrependimento e o batismo com o Espírito Santo, como ele vem do alto, ele vem do céu, ele vem para aquele que se manifestou, aquele que manifestou o seu arrependimento, aquele que está buscando mais fé, aquele que está buscando anunciar a palavra de Deus, ele recebe do alto. João ofereceu aquilo que é da terra. Jesus está oferecendo aquilo que é do alto. Quando os dois se encontram, batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo, a obra começa a se completar. Fé, arrependimento, poder, ousadia, autoridade. Vamos lá? Então, o batismo do Espírito Santo não anulará o batismo físico e simbólico, mas completará a sua importância e posicionamento no mundo como sendo essencial. Ok? Anotou aí? Então vamos lá. A promessa da glorificação do nosso corpo. Aqui seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Então a promessa da vinda do Senhor nos traz o quê? Esperança. Então falar de ressurreição, deixa eu voltar aqui. Não, tá. Deixa eu voltar aqui, irmãos, antes do subtópico 3 para a gente completar o subtópico 2. Atos capítulo 10, versículo 47, casa de Cornélio, Pedro está pregando. Ele vai dizer assim, ó, será possível alguém ainda que recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, recebem o mesmo Espírito, ok? Então vamos lá. Subtópico 3, aqui nós estamos falando sobre a promessa da glorificação do corpo. Vamos aqui falar sobre a ressurreição. Vamos lá, primeiro ponto, ressurreição. Isto não é, preste atenção no que eu vou falar, isto não é um ajuntamento de partes ou a restituição do corpo antigo. O corpo da ressurreição terá qualidades completamente diferentes do antigo corpo. Aquele que foi recebido pelo Senhor Jesus Cristo e apropriado para o estado eterno. Então tem muita gente que acha, né, fica preocupado, acidentes de avião, corpos que se perderam, né, mutilações, enfim, uma série de coisas que podem acontecer, mas nós temos que entender que esse corpo será a constituição de um corpo como aquele que foi recebido pelo Senhor Jesus Cristo e apropriado para o estado eterno. Então não se preocupe, não será um ajuntamento de peças de corpos. Teremos um corpo glorificado nessa mesma forma, tá? Só que um corpo igual a de Jesus. Então não haverá um ajuntamento de partes como alguns pensam ou pensavam. Outro ponto importante que eu queria salientar aqui é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17. Teve um dia, o irmão uma vez me mandou uma mensagem perguntando, irmão,
quem é que vai ouvir a trombeta? Quem é? Porque se promulgou muito de que quem vai ouvir a trombeta somos nós. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? É interessante que quando você olha 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, e eu peguei aqui do nosso belíssimo comentário bíblico Beacon, e ele vai dizer que quem vai ouvir? Seremos nós que estamos vivos, ou será os mortos, né, que já estão no seu estado aí de putrefação, ou já só os ossos? Como é que vai ficar tudo isso? Tá. Lá o texto vai falar sobre o alarido, né? O alarido, que é o grito de comando. O comentário bíblico Beacon da CPAD, ele vai dizer que esse alarido, esse grito de comando, ele vai vir aí do arcanjo Miguel, que dará o grito de comando. Aí, logo após o grito de comando do arcanjo Miguel, haverá a trombeta de Deus tocando, como se fosse o anúncio da solenidade do evento. Então, quem vai ouvir, na verdade, não é quem está vivo, é quem está morto. Vai ouvir o quê? Vai ouvir a trombeta? Não. Vai ouvir o grito de comando. E no caso aqui, o comentário bíblico Beacon vai definir que esse grito de comando partirá do arcanjo Miguel. E assim, essas pessoas que estão mortas ouvirão o grito de comando e ressuscitarão. Nós que estivermos vivos, não ouviremos trombeta, não ouviremos o grito de comando, não ouviremos Cristo nos chamar. O que vai acontecer é o rapto, o arrebatamento daqueles que estiverem vivos, num abrir e fechar de olhos. Tanto é que mortos e vivos se encontrarão com o Senhor aonde? Nos ares. E essa questão nos ares é muito interessante, porque encontraremos todos nós, os que estiverem vivos e os que estiverem mortos. Encontraremos nas nuvens, porque o Senhor estará descendo. Encontrando eles nas nuvens, nós temos algo significativo, porque essa nuvem é a nossa atmosfera. E quando nós paramos para pensar isso, primeiro ponto, os que estiverem vivos não terão vantagem nenhuma concernente aos que estiverem mortos, porque todos nós encontraremos assim. E se encontrarmos nos ares, denota o que aqui? Uma conquista. Pois Paulo vai dizer que os ares, né, essa atmosfera, são domínios de Satanás. Então, é como se Cristo, já no início, declarasse a sua vitória através da ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos, tá bom? Então, depois você dê uma pesquisada lá, que se você tiver o comentário bíblico Beacon, vai lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, e você vai ter essa belíssima explicação, ok? Tópico 3, condições para viver as promessas de Deus. Primeiro, é preciso crer. Segundo, é preciso ser fiel. Terceiro, é preciso obedecer a Deus. Crer é a mesma qualidade dos tempos e da ação de Abraão. Abraão recebeu uma promessa e ele creu. Então, quando nós cremos, nós preservamos a nossa fé em Deus. E essa condição é indispensável para nós vivermos o tempo do cumprimento de suas promessas em nossa vida, ok? Então, nesses últimos dias, é tempo de confiar no Senhor. Há quanto tempo você está esperando a sua promessa? Há quanto tempo Deus falou com você? Você já desanimou?
Você já parou? Você não tem forças mais? Você já desistiu da sua promessa? Não desista da sua promessa. Creia somente, acredite. É preciso crer, é preciso confiar, é preciso depositar a nossa ansiedade diante dele, tá bom? É preciso ser fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Atos capítulo 2, versículo de número 1. E ao completar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando a gente fala de ser fiel, quando a gente fala de crer, preste muita atenção. Atos capítulo 2, versículo 1. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os 120 estavam reunidos no mesmo lugar. Os 120 estavam todos no mesmo ambiente, esperando a mesma promessa, acreditando no mesmo milagre, acreditando nas mesmas palavras de Jesus. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. Em ambiente de divisão, promessa não se cumpre. Em ambiente de divisão, as promessas não se concretizam. Ou seja, é preciso que todos estejam no mesmo pensamento, na mesma busca. Assim, as promessas de Deus se cumprem na vida da igreja. Aqui ele cita Jó, ele cita Daniel, que foram fiéis. Obedecer a Deus, então é melhor obedecer que oferecer sacrifícios de tolo. É a condição para que Deus cumpra a sua promessa na nossa vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém?